Amadas e amados de Deus, o chão sagrado de Dom Helder Câmara, o homem da espiritualidade, da mística, das vigílias na madrugada, aonde rezava e escreveu tantos textos maravilhosos de espiritualidade, se a gente pudesse também dizer de doutrina social da igreja. Esse chão sagrado de Dom Helder, amadas e amados de Deus, amado nosso decano, o Padre José Augusto. Nós ouvimos na primeira leitura que todos nós somos filhos e filhas de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, através de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. E Paulo vai dizer aqui, e também em outras cartas, que nós nos desvestimos do homem velho e nos revestimos do homem novo, Cristo Jesus. É o mistério da Páscoa que acontece e se realiza em nossas vidas. E nós, neste domingo, já pertinho da belíssima festa de São João, como canta Luiz Gonzaga, olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Que nós, amados e amados, nesse dia do Senhor, possamos ser revestidos de Cristo. É em Cristo e no Espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. É no Espírito que por Cristo, com Cristo e em Cristo, somos filhos e filhas de Deus. O cântico litúrgico da carta aos Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em Cristo nos abençoou com o Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele nos amou. Tomás de Lerto, um grande místico do século passado, ele brinca como que se Deus, fingindo de cego, nos abençoa em Cristo, porque ele pega aquela imagem de Isaac e abençoa o seu filho Jacó, pensando que ele fosse Esaú. É em Esaú que Jacó é abençoado. Ele tem as vestes de Esaú. Ele tem o cheiro de Esaú. Nós somos o perfume de Cristo, diz o apóstolo Paulo 1,15. Nós somos revestidos de Cristo, nos disse a leitura, e nós, assim revestidos de Cristo, com o cheiro de Cristo, é em Cristo que Deus Pai nos abençoa com o Espírito Santo. Tomás Berto vai dizer que Deus, como brincando que é cego, é em Cristo, no Espírito, que Ele nos abençoa. E continua então o autor da carta aos Gálatas, que assim revestidos de Cristo, somos todos um só em Jesus Cristo. Não tem mais judeu, nem grego ou pagão, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Deus, através de Jesus, no Espírito Santo, realiza uma criação onde não tem um povo, somente um povo escolhido, mas que Ele escolhe em Jesus Cristo e ama a todos os povos dos quatro cantos da terra, também dos quatro cantos em Olinda. Em todas nós, sem exceção, somos atingidos pelo amor de Deus, judeus e pagãos, nem escravo nem livre. Todas as vezes, desde o cristianismo para cá, que os cristãos foram coniventes e partícipes da escravidão, seja na Europa lá atrás e aqui nas Américas, dos Estados Unidos até descendo pelo Rio Grande do Sul, todas
todas as formas de escravidão e de opressão não estavam e nem está no projeto de Deus. Nem escravos, nem livres, Deus ama a todos. Escravizaram também os originários, os povos originários, os indígenas. É uma mancha na história e na consciência da civilização, da história do povo brasileiro, e até hoje nós pagamos as consequências da escravidão com a exclusão, com o racismo. Não há homem nem mulher. E pode falar freio, pode falar acelerador, pode falar embreagem, o que vale é o que diz a igreja. E a igreja diz no catecismo, no número 2334, ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. No 23:35, o homem é uma pessoa, e isto na mesma medida para o homem e para a mulher, pois ambos são criados à imagem e à semelhança de um Deus pessoal. Cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora diferentes, imagem do poder e da ternura de Deus, de Deus. Ainda no catecismo 16:45, a unidade do matrimônio é também claramente confirmada mediante a igual dignidade do homem e da mulher como pessoas, a qual deve ser reconhecida no amor mútuo e perfeito. E somente para citar João Paulo II, na Conferência Mundial sobre as Mulheres em Pequim, em 95, ele diz: olha só, a gente não pode ser fundamentalista. Se alguém diz uma coisa estranha ao que está dizendo a igreja, é uma opinião própria, e que devia inclusive se desculpar ao invés de se defender. Diz João Paulo II, citando Gênesis 2:18: não é conveniente que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxílio semelhante a ele. Continua o Papa João Paulo II: portanto, na criação da mulher está escrito desde o início o princípio do auxílio. Auxílio, note-se, não unilateral, mas recíproco. A mulher é o complemento do homem, como o homem é o complemento da mulher. Mulher e homem são entre si complementares. Aproveitei essa leitura de Paulo, porque soam vozes estranhas dentro da própria igreja, carregadas de misoginia e de machismo e de fundamentalismo. No Evangelho, Jesus vai perguntar: o que estão dizendo aí de mim? Uns falam que é João Batista, Elias ou algum dos profetas. E Jesus, aliás, com essa pergunta, quando eu paro na paróquia, na assembleia anual, na assembleia pastoral, que é geralmente no final do ano, e também no conselho, as pessoas têm a oportunidade de dar lá uma pergunta: quais são as qualidades e os defeitos do padre e aonde ele tem que melhorar. Era tão interessante que nós, como instituições do poder público, a sociedade civil organizada, da empresa, tivéssemos essas capacidades e humildades de autocrítica. Então Jesus
joga uma pergunta. E para você? Quem sou eu para você? Essa pergunta então sai da especulação e da fofoca e sai do coração de Jesus para o nosso coração. Quem eu sou para você? Um tapa-buraco? Uma farmácia? Um hospital? E Pedro então responde: tu és o Cristo de Deus. Nos outros evangelhos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e veio salvar esse mundo. Quando nós damos este passo, desse encontro pessoal com Jesus, Ele nos comove e nos mobiliza também. Quando nós saímos do ritualismo, de vir para a missa porque é domingo, que não vai para o inferno, aí porque falta a missa, aí eu tenho que me comungar para dar outra missa. Isso no legalismo é diferente da fé, é diferente da experiência do amor. É o encontro vivo e pessoal com Jesus. Não é um encontro, como dizia Bento XVI, não é um encontro com uma ideia, é um encontro com uma pessoa. E Francisco continuou também nos recordando isso. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E Ele é então o nosso Cristo de Deus em todos os momentos de nossa vida. Tem uma música evangélica que é tão bonita: Deus é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se eu não for curado, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der certo, Ele continua sendo Deus. Essa que é uma fé, que até mesmo na fragilidade e no questionamento, Ele continua sendo Deus. O Emmanuel, Deus conosco, e chora nossas lágrimas e sorri nossos sorrisos. Para completar, amados e amadas, façamos nosso a poesia do salmista. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Essa nossa sede de Deus. Agostinho vai dizer: criaste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em vós. Como descansamos em tantas coisas, do consumismo, no hedonismo, e tantas outras formas. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Venham assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder criar a bondade e a beleza de Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. Nós vivemos um risco de um tempo, de uma liturgia, onde nós não podemos mais levantar os braços, onde nós não podemos mais bater palma, que tem que ser ali como robozinhos. Pois bem, a palavra de Deus fala que eleva-se as mãos. Outros salmos falam de bater palmas para o Senhor. Tem outros salmos que falam de cantar para o Senhor e dançar para o Senhor. Nietzsche tem razão quando diz que os cristãos não dançam e por isso não crê em nós. E ainda continua nessa dança dionisíaca cristã: a minha alma será saciada como em grande banquete de festa ao cantar para vós, meu povo. A minha alma será saciada nesse grande banquete que é a Eucaristia. Quando eu vou para um mosteiro do discípulo amado do irmão João Batista, na hora dos santos eles dançam. Eles são os monges da teologia da libertação. Eles dançam. Na hora dos santos eles dançam. Na hora do glória eles dançam. E nós corremos o risco de virar estátuas dentro da missa.
E o salmista termina dizendo: para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu estou. E essa partezinha, quando eu estou agoniado, eu fico repetindo como no mantra, numa jaculatória: minha alma se agarra em vós, com poder, vossa mão me sustenta. Que nós possamos ter esse encontro vivo e pessoal com Jesus. Que nós possamos, de tal modo, como disse o Evangelho, tomar a nossa cruz para irmos com Ele a Jerusalém e sermos crucificados, mortos e sepultados com Jesus Cristo. É preciso perder para encontrar. Não estou lembrado agora de um poema de Mário Quintana que ele diz que se encontra se perdendo, ou então do Jorge Borges, o argentino, e diz assim: eu me encontro em meio às coisas perdidas. Ou então o lindo Manuel de Barros: passei anos me procurando por lugares nenhum, até que não me achei e fui salvo. Aquele que perder a sua vida será salvo, nos disse Jesus.